Pessoal, vamos dar uma olhada em algumas questões aqui dos movimentos curvilíneos, tá? Então selecionei algumas aqui, começando pela questão 44 da URGS. Então uma roda de raio R, 1 metro, gira uniformemente, completando 20 voltas por segundo. Bom, eles me deram a frequência. 20 voltas por segundo é 20 Hz. Qual é o módulo da velocidade tangencial dessa roda localizada em R sobre 2? Nota uma coisa importante, tá? Eles te dão um raio aqui, ó, de 1 metro. Mas não é ali que eles te pedem a velocidade tangencial. Eles te pedem num ponto localizado em R sobre 2. Então é aqui que eles querem que vocês calculem essa velocidade tangencial para um raio de meio metro. Então, para um raio de meio metro, quanto que vale a velocidade tangencial? Bom, tendo esses valores, eu aplicaria 2π RF para o cálculo da velocidade tangencial. Algumas alternativas deixam π indicado, então de primeiro eu vou deixar o π indicado. Então isso que vai dar 2π vezes 1 meio de raio vezes a frequência, que é 20 Hz. Bom, isso aqui vai dar 2, quando cancela com 2, vai dar 20π metros por segundo, que nos dá a alternativa da letra C, certo? Pessoal, agora a questão 47, tá? Também da URGS. X e Y são dois pontos. X fica no Equador e Y no Trópico de Capricórnio. Eles querem que vocês comparem aqui as velocidades angulares, ômega-x e ômega-y, e as acelerações centrípetas daqueles dois pontos na superfície da Terra. Bom, o que eu sei sobre a Terra? Todos os pontos giram, claro, em circunferências de tamanhos diferentes, mas ao mesmo tempo, em 24 horas. Então o ponto X percorre a circunferência, ou 360 graus em 24 horas, e o ponto Y, uma circunferência menor, mas 360 graus no mesmo intervalo de tempo. Então todo mundo gira em relação ao eixo central, o mesmo ângulo no mesmo tempo. Isso indica que a velocidade de todos os pontos da Terra, a velocidade angular, é de 360 graus em 24 horas, ou 2π radianos no mesmo tempo. Então nós temos que, obrigatoriamente, a velocidade angular de x é igual a velocidade angular de y, tá? Agora, vamos pensar o seguinte: se todo mundo gira ao mesmo tempo, aquele ponto que percorre o círculo maior, a distância maior, tem que ter maior velocidade tangencial. Isso aqui funciona como aqueles dois discos com o eixo central. Todos os pontos giram em torno do eixo central da Terra. Então o ponto de maior raio vai ter que ter maior velocidade tangencial. Como eles querem que vocês avaliem as acelerações centrípetas, se eu utilizar V ao quadrado sobre R, o ponto de maior raio vai ter maior velocidade. Como a velocidade manda mais aqui, esse ponto vai ter maior aceleração centrípeta. Então, como a velocidade tangencial ao longo do Equador é maior que a velocidade tangencial no Trópico de Capricórnio, a aceleração centrípeta do X é maior que a aceleração centrípeta do Y, o que nos confere ali a letra C, correto? Pessoal, questão 48 também da URGS, tá? Uma roda de bicicleta de raio 50 centímetros roda sobre uma superfície horizontal sem deslizar, com velocidade angular constante de 2π radianos por segundo. Em 1 segundo, o ponto central da roda percorre uma distância d. Então notem que o ponto central, na verdade, ele faz uma translação, ele percorre essa distância, enquanto que os outros pontos fora do centro, eles giram com uma certa velocidade angular e linear. Acontece que a velocidade com que o centro se desloca é a mesma velocidade tangencial com que os pontos da borda andam a circunferência. Então, se eu quiser saber a distância percorrida aqui,
é como se isso aqui fosse um MRU, um movimento retilíneo é uniforme, já que a roda nas bordas gira em MCU com velocidade angular constante, essa distância é percorrida com uma velocidade linear constante. Então, para calcular a distância nesse MRU, é só fazer D igual a V vezes o tempo. Como eles querem saber em 1 segundo qual é o valor daquela distância, o que eu tenho que descobrir é o valor da velocidade. Só que eles me dão o raio e a velocidade angular. Eu posso utilizar aqui V igual a ômega R. Então a velocidade tangencial é 2π radianos por segundo, o valor da velocidade angular, multiplicado pelo valor do raio, que é meio metro. Certo? Então aqui nós temos uma velocidade tangencial de π metros por segundo, é o que eu vou jogar lá, ó. Então a distância percorrida pela roda é esta velocidade, π metros por segundo, multiplicada pelo tempo de 1 segundo. Ou seja, a distância percorrida ali em relação ao solo é de π metros, o que nos confere a letra B, certo? Então o ponto central da roda percorre uma distância quando o ciclista pedala, e essa distância pode ser traduzida num movimento linear, que é o MRU, a letra B, certo? Aqui a questão 17 da PUC, tá? Tem duas pessoas sentadas num ônibus, uma para o lado mais de fora, outra para o lado mais interno, de uma curva que o ônibus descreve com velocidade linear de módulo constante. Eles querem saber o que acontece entre esses dois passageiros A e B. Bom, eles não estão descrevendo a mesma curva, porque se um está para o lado mais externo da curva e outro para o lado mais interno, os raios escritos são diferentes. Então aqui está o raio de B, aqui está o raio de A. Ou seja, A vai ter que ter uma velocidade tangencial maior e B vai ter que ter uma velocidade tangencial menor, porque eles giram ao mesmo tempo junto com o ônibus, tá? Então funciona como aquele disco com pontos centralizados, disco que gira em torno do mesmo centro. Então esse ponto aqui vai ter que ter menos velocidade do que este aqui, já que para esse segundo ponto, que é o ponto A, nós temos um maior raio. Aqui a velocidade é proporcional ao raio, já que a velocidade angular é a mesma. Então eu posso dizer que nesses dois passageiros a velocidade angular é a mesma, mas a velocidade tangencial é proporcional ao raio, porque a velocidade tangencial, se eu utilizar o ômega vezes o R, então quem estiver num maior raio vai ter que ter, para uma mesma velocidade angular, uma maior velocidade tangencial. Então o que fecha aqui é a letra D. A e B tem a mesma velocidade angular. A velocidade linear de B é menor que a de A, e a velocidade linear de A é maior que a de B, certo? A aceleração centrípeta vai ser maior para A do que para B, porque é aquele caso em que as velocidades tangenciais são diferentes, né? V ao quadrado sobre o raio, o ponto de maior raio tem mais velocidade, manda mais a velocidade, e isso vai dar uma maior aceleração centrípeta, tá? Então, letra D. Aqui mais uma questão de disco da PUC, tá? Relembrando, tá? No disco, o que é igual? São iguais velocidades angulares, frequências e períodos. Todo mundo aqui gira junto, tá? Agora, temos aqui que a velocidade é proporcional ao raio. Então o ponto de maior raio vai ter maior velocidade, então a velocidade do ponto B tangencial tem que ser maior que a velocidade do ponto A.
Então, VB aqui é maior que VA. E nós temos a aceleração centrípeta de B maior que a aceleração centrípeta de A de novo, tá? AC igual a V ao quadrado sobre o raio, o ponto de maior raio tem mais velocidade no disco e, portanto, velocidade está ao quadrado, ela manda mais que o raio nesse caso, e notem que a aceleração centrípeta vai ser maior para o ponto B. Então aqui o que fecha é que os dois têm a mesma velocidade angular, certo? Letra D. Pessoal, nossa última questão aqui da UBRA, questão 10, tá? Lá dos outros vestibulares. Tu tem aqui num parque de diversões um brinquedo que gira com velocidade linear de 90 km por hora e o raio de giro é de 15 metros. Aqui eles pedem uma coisa interessante: determine a razão entre a aceleração centrípeta que atua no trem ali do brinquedo e a aceleração da gravidade. Então tá, eles querem essa razão. O quociente AC sobre G, considerando G, claro, igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Tá aí a aceleração centrípeta. Bom, notem os dados que nós temos. Nós temos a velocidade tangencial, que é 90 km por hora. Já vou ajustar aqui, dividir por 3,6, vai dar 25 metros por segundo. E o raio de giro é de 15 metros. Bom, notem que com esses dois dados aqui eu calculo a aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta vai ser V ao quadrado sobre o raio. Temos então 25 ao quadrado sobre o raio, 15. Então isso aqui vai dar 625 sobre 15. Eu vou deixar em fração mesmo, tá? Vou deixar assim, porque as respostas estão em fração. Então joga esse valor lá para a aceleração centrípeta, 625 sobre 15, dividido por 10. Multiplica a primeira pela segunda invertida, vai dar 625 sobre 150. Olha, 625 por 25 dá 25. 150 por 25 dá 6. Isso aqui equivale a 25 sobre 6. O que confere ali a alternativa E, certo? Então é isso, pessoal. Bons estudos, tá? Até a próxima. Se cuidem.